No último dia 24, o Brasil avermelhou, pelo menos em 25 estados. A sociedade, trabalhadores e trabalhadoras se reuniram em frente à Justiça Federal para acompanhar o julgamento do ex-presidente Lula, que acontecia no TRF4 em Porto Alegre. Os trabalhadores brasileiros iniciaram um processo de intensa mobilização em todo o país, desde a tentativa da direita para afastar a presidenta Dilma. De lá para cá, eles tiveram a confirmação do afastamento da presidenta Dilma e a aprovação da reforma trabalhista. Eles também enfrentaram uma outra luta, a defesa da democracia e o direito do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ser candidato à presidência. No último dia 24, eles se reuniram mais uma vez, desta feita para acompanhar o julgamento do ex-presidente Lula pelo TRF4 em Porto Alegre. Aqui em São Luís, eles se concentraram em frente à Justiça Federal. A expectativa era grande. Esse movimento é um movimento simbólico e fazer em frente à sede da Justiça Federal nos estados, ele não é para afrontar a justiça, mas para cobrar da justiça que cumpra o seu papel constitucional, de fazer um julgamento que possa respeitar a legislação, que possa respeitar o devido processo legal. Esse é o julgamento e, aliás, nós gostaríamos que a justiça fosse tão célere para os demais processos como foi para o processo do presidente Lula, porque o que nós sabemos, o rito normal dos processos que tramitam na justiça, eles levam no mínimo 5 anos para ter um julgamento. Esse julgamento do presidente Lula está muito claro que não é um julgamento para cumprir ou respeitar o devido processo legal, mas é um julgamento que está atendendo a um calendário eleitoral. Este ano nós temos eleições em outubro e essa celeridade é exatamente, nós estamos desconfiando que é uma celeridade para impedir que o presidente Lula possa ser candidato. Isso é um golpe da democracia, nós não podemos aceitar. Aliás, a justiça já tem, o Poder Judiciário já tem contribuído com a questão desse golpe, porque o golpe da presidente Dilma foi um golpe que a presidente Dilma foi afastada também sem cometer crime. Então a justiça não pode ficar fazendo julgamento, funcionar para atender interesse partidário, para atender interesse ideológico. Ela tem que cumprir um papel constitucional que é observar a legislação em relação a qualquer processo. Então, portanto, o que nós estamos vindo aqui, primeiro pedir a imparcialidade da justiça e primeiro a absolvição do presidente, porque está caracterizado e provado que não tem qualquer prova neste processo, e se não tem qualquer prova, o presidente Lula é inocentado, e nós estamos dizendo a eleição sem Lula é golpe, é fraude, e portanto a justiça não pode compactuar com isso. Nós brasileiros vamos ser vitoriosos. A expectativa nossa é que os desembargadores lá do Rio Grande do Sul façam valer a Constituição brasileira, que ninguém pode ser condenado sem prova. Isso aí é um fundamento da nossa Constituição. E com isso nós, trabalhadores e trabalhadoras, temos uma plena convicção que esse julgamento vai reparar todos os erros que o Judiciário, a Lava Jato, até agora já cometeu. Nós não podemos aceitar. Mas se a burguesia conseguiu corromper aquele judiciário, mesmo assim, nós, brasileiros e brasileiras, trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, vamos para a rua para garantir que Lula seja candidato. Lula seja candidato porque foi o melhor presidente dos últimos 100 anos desse país. Nós não temos na história desse país um presidente que fez mais distribuição de renda para o povo pobre desse país. E aí eu não vou citar as inúmeras
ações afirmativas que esse presidente Lula fez desse país. Só vou destacar a questão principal, que é a transposição do Rio São Francisco. Isso significa, para nós brasileiros, vida. Então, o Tribunal do Rio Grande do Sul não pode dar um passo atrás quanto à democracia. Nós aguardamos que esse tribunal repare os erros da Lava Jato. Os trabalhadores rurais vieram de todos os cantos do Maranhão e garantiram presença no ato. Evidentemente de que hoje, dia 24 de julho, em pleno de janeiro, em pleno século XXI, a gente tem que estar na rua para defender a democracia desse país. E hoje, eleição sem Lula é fraude. Então nós do movimento social, movimento sindical, a FETAÍMA, que hoje está espalhada nas 10 regionais do estado do Maranhão, trouxe todos os seus trabalhadores rurais para que a gente possa participar desse protesto em defesa do ex-presidente Lula. Porque, na verdade, hoje o que se vê, o cenário que está acontecendo nesse país é que a justiça brasileira tem partido. Então não dá mais de nós ficar só assistindo de camarote. Temos que ir para as ruas, porque o que está em jogo é a democracia do país, é o direito de eu escolher meu representante. Então nós do movimento social vamos estar na rua a qualquer momento, porque nós também estamos no prejuízo. Tem a reforma da Previdência que está aí para ser aprovada e com certeza, se ela ser aprovada, ela vai tirar todos os direitos dos trabalhadores conseguir uma aposentadoria na sua velhice. Então nós precisamos a cada dia estar mais organizado e ir para a rua em defesa desse projeto político, que é um projeto social que beneficia as camadas mais pobres da sociedade, que defende a Minha Casa Minha Vida, que defende a valorização do salário mínimo, o Bolsa Família e defende todas as políticas públicas desse país. Então, por isso é que hoje a vida do nosso presidente, do ex-presidente Lula, está em jogo, porque é o único candidato, pré-candidato, que pode ganhar a eleição e voltar o Brasil para o lugar que ele esteve há 13 anos. Então, por isso, não concordamos com esse golpe, porque, na verdade, é um golpe contra a democracia. Hoje, os trabalhadores saíram à rua para fazer a defesa da democracia, a defesa do nosso direito já conquistado, a defesa, principalmente, da gente ter a liberdade de escolha em quem realmente a gente quer que nos represente. Há também uma forma de denúncia, como o atual momento, como é que se comporta o judiciário brasileiro. O judiciário está se comportando de forma parcial, não está sendo imparcial. A gente percebe que há uma insegurança hoje nossa na justiça brasileira. A gente não tem mais aquela segurança de que a justiça ela possa ser sem convicção política, mas tem essa convicção técnica do que é certo e o que é errado. E a gente juntando hoje o que acontece no país todo, nós estamos com muita incerteza no nosso Congresso, no nosso Judiciário, diante do que está acontecendo. Então, nós estamos aqui para fazer essa denúncia, para dizer que a gente não é favorável a esse tipo de escolha, de seleção, a quem a gente pode ou não ter como pessoas para representar o nosso país. Eu avalio o julgamento contra o ex-presidente Lula, um julgamento justo, um julgamento injusto, tendo em vista que Lula é um homem líder direito, que até o momento não foi comprovado nenhum erro que Lula tivesse praticado. No meu ponto de vista, no ponto de vista do povo brasileiro, é uma injustiça e é um golpe na democracia brasileira. Nós, do movimento sindical, que acompanhamos toda a trajetória do Partido dos Trabalhadores, nós conhecemos muito bem e conhecemos o governo do Lula, que o Lula trabalhou pela libertação do país. Os sindicalistas reafirmavam as expectativas quanto a uma decisão que fortalecesse a democracia e ao direito de Lula a ser candidato. Nós estamos bastante indignados
bastante preocupado com a pressa em que a Justiça Federal deu ao caso do julgamento do presidente Lula. Agora nós poderíamos dizer, se o ex-presidente Lula está sendo julgado com tanta pressa, como não seria um pobre mortal, um trabalhador humilde, sendo julgado pela justiça no Brasil? Nós não concordamos com isso. Nós acreditamos que o presidente Lula tem que ter um julgamento justo, com direito à ampla defesa. Foi cesseado várias vezes os recursos feitos pelo advogado, solicitando auditoria, solicitando prova técnica, mas não foi possível porque o juiz assim entendeu que não caberia. Não caberia porque ele tem uma linha de pensamento e acha que ele é um super-homem, que ele poderá mudar o Brasil de maneira a vir a beneficiar as grandes corporações. Não se engane, esse julgamento do presidente Lula não é porque ele é defensor do povo humilde, não é porque ele é presidente do Partido dos Trabalhadores, é também em função do seu governo ter dado uma dinâmica muito grande para a economia do Brasil e que passou a ser reconhecida como a 7ª economia do mundo. E o capital internacional e as grandes multinacionais que estavam perdendo espaço para as empresas do Brasil, eles não têm interesse que no Brasil tivesse alguma empresa sendo transformada em multinacional, como aconteceu no governo Lula. Para nós, do Brasil, que tinha naquele momento a política de conteúdo nacional que favorecia as nossas empresas, hoje a gente está vendo um esforço muito grande do presidente Temer, golpista, tentando vender a Petrobras, tentando vender o Banco do Brasil, tentando vender a Eletrobras, tentando vender a Caixa Econômica Federal. Então, se depender do projeto deles, tudo que dá renda, tudo que gera riqueza no Brasil, eles vão vender. Então nós, o povo, nós, povo humilde, nós, trabalhadores, devemos estar atentos para o que está acontecendo e não desistir. Vamos manter a resistência e acreditar que nosso presidente Lula será candidato, ainda que ele seja condenado, e que ele será absolvido nos graus da Justiça Superior, ou no Superior Tribunal de Justiça, ou no Supremo Tribunal Federal. O importante é manter uma candidatura dele para que ele possa vir a ser novamente presidente do Brasil e dar dignidade ao nosso Brasil e beneficiar muito mais a população humilde e os trabalhadores do Brasil. Esse é um momento que todo o povo brasileiro se manifesta e nós que defendemos a democracia, porque o que está em jogo agora não é simplesmente defender Lula, é defender a democracia de uma elite que quer acabar com a democracia brasileira, a participação popular. E nesse momento, dia 24, é um marco para nós brasileiros se unir, todos os trabalhadores do Brasil se unir para estar defendendo tanto o companheiro Lula com o direito de se candidatar à eleição, como também defender a democracia cidadã brasileira. Bom, todos nós estamos na rua defendendo que a justiça seja justa, que seja justiça e não uma justiça usada para finalidades políticas, porque na verdade todo o processo contra Lula até hoje foi um processo político, não foi um processo baseado na técnica jurídica. Tanto é que há consenso no mundo inteiro que o processo, que a sentença não obedece os postulados da tradição do judiciário e que na verdade estão tentando tirar o Lula da disputa eleitoral de 2018, porque embora continue perseguindo o Lula, ele continua disparado na frente. E é isso que estão tentando. Não conseguem ganhar no voto, querem ganhar usando a justiça eleitoral para descumprir o seu papel e fazer perseguição política. Quando o processo é justo, transparente, respeitando as normas, todo mundo respeita. Agora, quando um processo ele tem finalidade, interesses de classe, interesses dos setores das elites brasileiras e da elite internacional que não concorda com o papel que o Brasil desempenhou no governo Lula e que vai desempenhar daqui para frente com o retorno da democracia e com o retorno de um governo democrático popular, eles usam o poder judiciário para fazer manobra, tendo em vista que golpe militar está fora de moda. Antigamente davam um golpe militar, agora dão um golpe jurídico e dão um golpe legislativo. E é isso que nós precisamos acabar no Brasil. A democracia tem que ser plena e tem que ser para todos. A justiça tem que ser igual para os ricos.
E o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal dizendo, contra um tem todas as provas, tem áudio gravado, tem mala de dinheiro, tem sacos de dinheiro viajando de avião. O próprio réu confessa que recebeu o dinheiro e não é preso, pelo contrário, é considerado um bom político. Contra Lula, que não provaram nada, querem encarcerá-lo, única e exclusivamente para tirá-lo da disputa eleitoral. É contra isso que o Brasil está, porque a democracia tem que ser isonômica e tratar todos por igual. Hoje, no Brasil todo, os trabalhadores estão se manifestando em frente à Justiça Federal e um grande ato no Rio Grande do Sul, em frente ao TRF4, para denunciar essa injustiça que estão fazendo contra os trabalhadores do Brasil. Não é somente contra o presidente Lula, é contra os trabalhadores do Brasil. E essas manifestações estão colocando para o mundo, né, de que não aceitam essa injustiça. Portanto, hoje, esse movimento em todos os municípios, em todos os povoados, a palavra mais falada hoje é Lula e a democracia. E o presidente Lula vai ser candidato no dia 15 de agosto. Nós vamos registrar a candidatura de Lula à presidência da República. E tenho certeza que os trabalhadores do Brasil, com a força que têm, vão eleger Lula presidente e também vão mostrar para o mundo que a democracia ela tem que sobreviver neste país. Não pode a justiça política querer barrar o sentimento do povo, o sentimento da sociedade e condenar Lula por um crime que não existe. Não pode acontecer isso. Nós estamos aqui nessa data, que é uma data histórica, por um motivo muito forte. Nós temos a convicção de que a justiça brasileira, que está em julgamento na data de hoje, não o ex-presidente Lula, em cuja inocência nós acreditamos, não há nos autos, não há no processo prova material daquilo que está sendo imputado. Nós estamos aqui para manifestar a nossa convicção, a nossa certeza de que o judiciário brasileiro deverá se portar com isenção, com imparcialidade e de acordo com a lei. E, no julgamento de hoje, reconhecer que está sendo feita uma grande justiça contra esse grande líder brasileiro, esse grande líder do povo trabalhador, e que, espero, tenha respeitado o seu direito democrático de participar das eleições para presidente este ano. As urnas, o povo brasileiro é quem deve julgar o presidente Lula, em cuja inocência eu pessoalmente acredito, até porque nos autos, repito, não há prova das acusações que lhe estão imputando. A expectativa é que prevaleça o que o conjunto da população brasileira defende, justiça. Se fazendo justiça, nós temos a plena convicção da isenção de qualquer acusação ou qualquer denúncia envolvendo o nome do ex-presidente Lula. O movimento dos Sem Terra lutou bravamente em defesa da democracia em todo o país, fazendo manifestações em todo o Brasil. Hoje é um dia importante, é um dia que vai marcar a história da democracia brasileira, porque só a existência desse julgamento da principal liderança popular desse país já mostra o momento histórico que estamos vivendo. O lado bom dessa história é que o país inteiro está em luta. Marchas nas BRs, acampamentos nas cidades, atos seminários, atos públicos, muita solidariedade internacional tem acontecido, porque o país hoje está vivendo esse momento tão crucial. E aí, Kleber, não tem dúvida, não está aqui sendo julgado se o Lula é ou não culpado, com tantos crimes que acontecem que essa elite brasileira já tem feito, uma grande liderança popular ser julgada por causa de um triplex, né, que não é dele, que não é propriedade dele. O que está em jogo é que o centro do poder desse país é do capital financeiro internacional, é das grandes empresas multinacionais, e é ela que está tomando conta desse país. E pena que uma parcela significativa dos políticos brasileiros cumpre muito bem
bem esse serviço e essa agenda. Portanto, é um dia de luta, é um dia de convocar a classe trabalhadora para defender o companheiro Lula, garantir a inocência dele, garantir a eleição e o retorno do Lula no governo para retomar uma agenda de mudanças políticas profundas na sociedade brasileira. O PT, partido do ex-presidente Lula, também esteve junto com os demais segmentos da sociedade e destacou a importância desse momento para o Brasil. O julgamento do Lula é um julgamento político e nós esperamos que hoje o companheiro Lula seja absolvido, porque não tem nada que condene o presidente. O fato do triplex não ser do Lula, ser da OAS, isso já comprova e derruba toda a tese do judiciário. O Partido dos Trabalhadores, no presidente Lula, o ex-presidente Lula e o ex-presidente Dilma foi que deram autonomia para a Polícia Federal, para o Ministério Público, para investigar, inclusive a gente. E não tem nenhum crime do presidente Lula. O crime do presidente Lula foi de dar o Luz para Todos, foi de colocar o Bolsa Família para os filhos dos trabalhadores, para os trabalhadores, foi todos os programas sociais. E o julgamento é um julgamento político. Portanto, nós entendemos que o Lula hoje vai ser absolvido, com certeza, e nós vamos ficar aqui até o final do julgamento do Lula, aqui em frente ao TRF, entendendo que o movimento social, a CUT, o MST, a FETAEMA e todos os movimentos sociais, a CTB, o PT e o PCdoB, estamos aqui unificados na defesa da democracia e do Lula ser presidente.